Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Assim está escrito: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essas foram palavras proferidas por Jesus aos seus discípulos e aqueles que o acompanhavam. Sempre havia em volta de Jesus as multidões. E em dado momento, alguém se apresenta diante de Jesus, se oferecendo para segui-lo. Ele disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Para onde o Senhor for, eu estou junto. E Jesus olhou, porque Jesus não se impressiona com as palavras, nem com as aparências. Nós, seres humanos, infelizmente, somos persuadidos pela aparência e pelas palavras. E muitas das vezes entramos em dificuldade justamente por agirmos desta forma. Por aquilo que ouvimos, que são palavras que conseguem nos persuadir, tocar o nosso íntimo, ou às vezes uma aparência bem preparada, né? Como se fosse um tipo de uma maquiagem, como as pessoas do marketing fazem, né? As pessoas para fazer entrevista, para isso, para aquilo, para se apresentar, e tudo aquilo outro, as pessoas fazem toda aquela modelagem, só que ali você não está vendo a pessoa no natural. Você está vendo algo que foi fabricado. Uma aparência para conquistar as pessoas. E quando, por um acaso, você encontrar aquela pessoa numa outra situação que não esteja naquele papel, você vai encontrá-la no natural. E você vai ver que a diferença é gritante entre aquilo que se apresentou e aquilo que realmente é. E diante de Jesus, estas coisas também aconteciam. Só que Jesus, ele conhece e ele sabe tudo o que há no coração do homem. Não tem nada que alguém precisa advertir Jesus: olha, Jesus, cuidado com esse que vem aí, porque esse é assim, é assado, é daquele outro jeito. Não, com Jesus não precisa isso, não precisa ninguém dizer nada. Jesus conhece. Jesus entende. As pessoas estão falando com Jesus e Jesus está olhando dentro da pessoa. Ele tem essa possibilidade de olhar. E eu não tenho, você não tem, nós não temos. Mas Jesus tem, porque ele vê o que há no coração. Quando ele fez o milagre, as pessoas começaram a murmurar no coração e disseram: por que arrazoais no vosso coração? Quem falou para Jesus? Ninguém. Não precisava. Ele sabe de tudo. E aqui ele estava na sua caminhada, seguindo o seu ministério naturalmente, como sempre ele fazia, e chegou alguém diante dele e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu estou aqui disposto para segui-lo. Só que Jesus avaliou a condição daquela pessoa e deu a ele a seguinte resposta: olha, as raposas têm covias e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você quer me seguir? Nós não temos onde dormir. Nós não temos nenhum lugar planejado. Vou trabalhar hoje e à noite vou repousar no lugar tal. Isso não existe. Quem se dispõe a seguir Jesus tem que segui-lo assim, pela fé. É como Abraão. Saiu sem saber para onde ia, mas saiu crendo. E por crer, ele alcançou as promessas de Deus na sua vida. Alcançou grandes promessas que Deus fez, que se cumpriram depois de Abraão. Mas ele obedeceu. Ele decidiu obedecer a Deus e saiu sem saber para onde ia. Com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus as coisas não tem que ser nos mínimos detalhes como a gente quer. Jesus passa o programa para a gente. Olha, hoje nós vamos para tal lugar, você vai comigo,
Nós vamos aqui, nós vamos lá, nós vamos acolá, nós vamos além, depois nós voltamos e nós vamos aqui e vamos repousar aqui. Não, com Jesus não tinha isso. Jesus era movido pelo Espírito de Deus. Aonde o Espírito o movia, ele ia. E quem estivesse disposto a segui-lo, deveria submeter-se a essa condição. Por isso foi que Jesus falou para este primeiro que se apresentou a ele: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? É uma caminhada que eu não vou te garantir nada. Você vai seguir a mim, mas você vai ter que andar em fé, crendo. Bem, o texto bíblico não diz qual foi a decisão desta pessoa, mas, como a gente conhece um pouquinho do ser humano, provavelmente, com essa resposta de Jesus, ele desistiu, porque ele estava procurando uma comodidade, estava procurando uma coisa para se ocupar e entendeu que Jesus era isso que ele estava procurando. Não no sentido de servi-lo, de adorá-lo, de amá-lo, mas de seguir por Jesus, porque quem está acompanhado de Jesus tem ali as bênçãos, a proteção, o livramento, os milagres, tudo ali acontece em volta. E este passou, depois logo chegou outro. E a este outro, Jesus disse o seguinte: segue-me. E ele disse que estava disposto a seguir, mas primeiro deixa que eu vá enterrar o meu pai. Talvez ele nunca tinha lembrado do pai, mas quando Jesus o chama, ele lembrou: opa, eu vou seguir o Senhor, mas eu primeiro tenho que enterrar o meu pai. Então o pai dele estava morto? Não. O pai dele não estava morto. Se o pai dele estivesse morto, ele não estaria ali no meio da multidão. O pai dele estava vivo. Esta palavra dele foi que Jesus deveria abrir para ele uma exceção, para ele viver enquanto o pai vivesse, ele estivesse ali por volta, e quando o pai morresse, então ele viria e se disporia a servir a Jesus. Mas primeiro ele queria estar na companhia do pai. Todo aquele que não prioriza Jesus não é digno do nome dele. Jesus não aceita esse lugar de outras prioridades. A própria palavra de Deus diz que quem não deixa pai, mãe, esposa, filhos, bens, ou tudo por amor a mim e ao Evangelho, não é digno de mim. Então, quando a pessoa se dispõe para seguir a Jesus, ele tem que abrir mão de tudo o que ocupa seu coração, e Jesus tem que ser a única prioridade, porque prioridade é uma coisa só, de excelente valor. Então, quando Jesus é prioridade na nossa vida, nós o seguimos em fé e vamos ser bem-sucedidos. Mas aqui, este aqui disse, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. Ele não sabia se ele ia morrer antes do pai dele, mas para Jesus ele disse isso. Ele diz: mestre, eu vou te seguir, mas não agora, depois. Esse depois pode não acontecer. Quem somos nós para dizer depois? Nós não temos controle nem sobre o presente, que dirá do futuro. Mas as pessoas, quando chegam-se a Jesus, eles chegam com isso, julgando-se que eles têm o poder sobre o futuro para decidir quando e como eles vão servir a Jesus. Mas nesta condição, Jesus não aceita. Jesus não quer ninguém que tenha outros compromissos e que Jesus fique para outro lugar, para outro tempo, outra oportunidade. Se sobrar tempo, se tiver saúde, se tiver recurso, eu vou servi-lo. Do contrário, se não, não. Então, para Jesus, este tipo de pessoa não serve. Mas veio também lá um outro, um terceiro, disse: Senhor, eu te seguirei,
mas deixa primeiro ir em casa e despedir dos meus. Ora, que despedida é essa? Despedir, você chega e diz, agora estou servindo a Jesus, me comprometi com ele, ser fiel e leal a ele, e vou segui-lo até o fim, até a morte. Mas não, primeiro eu preciso ir em casa despedir dos meus. Não era só dos pais, era dos irmãos, era dos filhos, era dos parentes, era dos conhecidos, era dos vizinhos. Enfim, ele ia tomar um grande tempo fazendo essa despedida. Depois ele viria para seguir a Jesus. Então foi aí, Deus abençoe a irmã Cristiane, pastor Edson. Foi aí então que Jesus, no versículo 62 do capítulo 9 de São Lucas, ele disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando a pessoa se dispõe a servir a Jesus, ele não pode assimilar Jesus com outras coisas. Eu estou servindo Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais aquilo outro. Não. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Quando Jesus é a nossa prioridade, ele ocupa o centro da nossa vida, todas as demais coisas, elas vão ter o seu devido lugar, mas elas não podem competir com o lugar exclusivo de Jesus. Se Jesus não for Senhor na minha vida, se Jesus não for aquele que governa e dirige a minha vida, então eu não estou servindo. É simples assim. Deus abençoe Aniel. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas se chegam para Jesus porque estão em busca de uma comodidade e diz para Jesus, mestre, eu te seguirei, mas para eu seguir o Senhor precisa fazer isso. O Senhor precisa me dar aquilo outro, eu preciso de mais aquilo outro. Então, quando o Senhor me der essas coisas que eu preciso, o Senhor pode contar comigo. Jesus disse, muito obrigado, boa viagem. Você não serve. Para Jesus, você tem que ir desinteressadamente. E tem que caminhar em função da fé. Porque você não vai saber como vai ser o seu amanhã, não vai saber por onde você vai andar, em que circunstâncias você vai viver. Mas se você se dispôs aqui com fidelidade e compromisso a Jesus, então você vai seguir a Jesus. Então isso é importante. Por isso que Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. Tem muitas pessoas dizendo servir a Jesus, mas estão olhando para trás. Estão procurando colocar as coisas em pé de igualdade com Jesus no coração. Não é assim. Quem lança a mão no arado, o arado, a pessoa que ara a terra, ele tinha que preparar a terra para a sementeira, para ficar tudo certinho. Só que o arado, ele tinha que levar o arado para a frente. E lá ao longe tinha um ponto que era o objetivo dele. Se ele está levando o arado por aqui e de repente ele olha para trás, esse arado, em vez de ir em linha reta, ele vai desviar para um lado, vai desviar para o outro. Então é isso que Jesus está dizendo. Quem lança a mão do arado e olha para trás. Ora, se eu estou com o arado, eu estou com a máquina, com o motorizado, precisando fazer o aramento de determinada terra em linha reta, e lá está o ponto objetivo onde é que eu tenho que chegar. Se eu olhar para trás, eu vou perder o controle. E vou sair fora daquela rota. E aquela aração de terra vai ficar muito feia. As pessoas vão reprovar aquele trabalho. Então, é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Sim, irmão Aniel, é isso mesmo. É verdade. Desde 2015. Muito bem. Então, o que Jesus está dizendo aqui é muito importante nós observarmos que é possível comprometer-se com Jesus? Sim, é possível.
Jesus mesmo tinha esse comprometimento com Deus. Quando chegaram para Jesus, disseram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Jesus disse, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São esses que estão aqui. Jesus não desprezou a família. Mas Jesus disse que a prioridade é esta. Se a pessoa foi chamada por Jesus, porque o oferecido não permanece. O oferecido, ele entra e vai até determinado momento. Depois ele desiste. Porque ele não encontra o que ele desejava ter. E então ele desanima e volta. Arrepende-se de ter seguido a Jesus. O outro que Jesus chamou, mas ele colocou como prioridade o sepultamento do Pai, ele também não vai longe, porque ele nem vai começar. Porque Jesus está chamando para hoje. Jesus não chama para amanhã. Olha, estou te chamando hoje, mas vou te usar amanhã. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 30 anos. Não, não é assim. No momento que Jesus fez o chamado e nos escolheu, ele nos escolheu para hoje. Não é para o ontem, que já passou, e nem é para o amanhã, que nós não temos controle sobre ele. Então é para o hoje. Então tem muitas pessoas deixando para o amanhã algo de valor excelente com relação à eternidade, que é servir a Jesus com a totalidade do seu coração, estão deixando para o amanhã. E quando chega o amanhã, aquela pessoa já não tem mais a disposição para servir, e aonde Jesus o queria usar, já não há mais lugar para ele. Por quê? Ele desprezou o chamado de Jesus. O outro disse, eu vou seguir, mas primeiro eu vou despedir da minha família. Colocou a família em primeiro lugar. Não se deve desprezar a família? Não, nunca se deve desprezar a família. Mas com relação à vida com Deus, entronizar no coração, só Jesus. Depois de Jesus é que vem a esposa, é que vem os filhos, é que vem os pais, é que vem os parentes, é que vem os vizinhos, é que vem os amigos. Esses são depois. Mas em primeiro lugar está Jesus. Quando a gente coloca Jesus e outro em pé de igualdade, é como diz a palavra, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque vai amar um e aborrecer o outro. E no término de tudo, os dois vão se aborrecer, porque você não está servindo 100% a nenhum dos dois. Então é preciso tomar uma decisão. Este comprometimento. Quando Jesus diz aqui, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então não se pode dispor-se para servir a Jesus e impor a Jesus condições. Jesus, eu te sirvo, mas só se fizer do jeito que eu quero. A gente não fala assim do jeito que eu quero, mas as nossas ações e comportamentos é como se dissesse assim. Então a gente se amarra e Jesus dá uma ordem, a gente não quer fazer do jeito que ele manda, mas quer fazer do nosso jeito e depois não dá certo e a gente vai culpar a Jesus porque não deu certo. Não é Jesus. A culpa foi nossa. Se tivéssemos atendido o que Jesus disse, teria dado certo. Mas nós pegamos o que Jesus ordenou e mudamos a nossa maneira, só que o resultado não veio. É como olhar para trás. Tudo aquilo que Jesus nos dá e a gente procura manipular, mudar o sentido e dizer que estamos fazendo, nós estamos olhando para trás. Nós estamos desviando o sentido daquilo que Jesus espera de nós. Por isso é que nós precisamos estar em uma comunhão firme e segura com Jesus para fazer exatamente o que ele requer de nós. Sim, Jesus, o Senhor mandou fazer assim, mas eu estou pensando em fazer daquele outro jeito. Não vai ser aceito. Vai ser reprovado. Só é aceito quando faz do jeito de Jesus.
Ou ele é senhor da nossa vida, ou nós somos senhor dele. Se nós somos senhor dele, nós estamos num lugar muito errado e muito longe do propósito de Deus. É melhor que ele seja senhor e que eu e você sejamos servos de Deus. Porque como servos nós vamos obedecer. Como servos nós não vamos impor condições. Nós vamos ouvir as orientações, o que precisa ser feito e vamos fazer exatamente o que Jesus disse para fazer. Então, acerca dos que seguem a Jesus, há essa multidão de pessoas que a gente vê por aí. Mas há muitas vidas que estão infrutíferas. Por quê? Porque eles querem seguir Jesus com desculpa. Eles querem fazer a obra de Jesus, mas não como Jesus ordena, e sim como eles entendem. E não é assim. Jesus não pediu o nosso entendimento. Jesus não colocou de nós e diz, olha, avalie aí, se tiver que mudar alguma coisa aí, você pode mudar. Jesus não disse isso. As ordens de Jesus para nós, seus servos, elas são imperativas. Ordens imperativas são mandamentos. Não tem negociação. Não tem mudança. Ou obedecemos, ou não obedecemos. E é isso que às vezes custa entrar na nossa mente e a gente fica perdendo tempo, fica se perdendo pelo caminho, fica infrutífero, fica patinando e não sai do lugar. Mas por quê? Se Deus me fez tantas promessas? É exatamente por esse motivo. Porque ordem dada é ordem para ser cumprida. E principalmente de Jesus. E as ordens de Jesus não são para o nosso mal. Nós deveríamos recebê-la com alegria e gratidão de coração por Jesus nos escolher participar do trabalho dele. Esse deve ser o gozo do nosso coração. Quantas pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, e recebemos a oportunidade de Jesus e ficamos no meio do caminho, parado. Não, não é assim. Vamos seguir adiante. Vamos estar sempre atento. Ele é quem direciona. Ele é o nosso mestre. Nós somos seus servos. Aonde o mestre vai, o servo caminha. Porque ele disse, eu deixei o exemplo, através das pisadas dele, eu deixei o exemplo para que vocês sigam as minhas pisadas. Em outra parte ele diz, como eu fiz, vocês façam também. Do mesmo jeitinho. Não faça diferente não. Faça igual. E aqui, no chamado, aqueles que querem servir a Jesus, eles precisam entrar no padrão de Jesus. Jesus tem o padrão dele. As coisas espirituais e celestiais, elas não se amoldam ao padrão da terra, ao padrão humano. Elas estão estabelecidas pelo padrão divino. Então, nós precisamos viver de tal maneira em comunhão com Jesus, para que ele, por mercê, por misericórdia, nos revele aqueles parâmetros divinos que são esperados da nossa execução naquele trabalho que ele dedicou a cada um de nós. Então, quando nós fazemos isso e o sigamos, nós seremos bem-sucedidos. Jesus, uma certa vez, estava falando com os discípulos, falando sobre determinados assuntos, e aí Pedro disse para ele, e nós que deixamos tudo, deixamos bens, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos irmão, deixamos tudo, que receberemos? Jesus disse a Pedro, olha, nesta vida, 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Então, quem se dispõe a servir a Jesus, à maneira de Jesus, ou seja, de acordo com o que ele estabeleceu, nunca vai perder. Sempre vai ganhar. Porque você vai estar fazendo o que está de acordo com o plano de Deus, você vai agradar o coração de Jesus, Jesus vai se agradar do seu trabalho, da sua atitude, do seu comportamento,
E Jesus vai te abençoar. Só que às vezes a gente pensa primeiro na bênção e deixa o trabalho para depois. Mas não é assim. Primeiro é o trabalho. Deus abençoe, pastor Claudinei. Deus te dê orientações aí em Portugal para esse importante trabalho. Então, é importante nós sabermos isto. Quem tem o caminho estabelecido é Jesus. Nós não vamos criar um caminho para fazer a obra de Deus. O caminho já está feito. O que vamos fazer é seguir por aquele caminho que Jesus condicionou para cada um de nós. Ele marcou nessa estrada uma parte do caminho para eu andar por ela e fazer o que ele quer. Ele marcou para você também uma parte neste caminho e deu a você um trabalho que você precisa fazê-lo segundo a orientação de Jesus. E ao concluir o trabalho que ele confiou a mim, que ele confiou a você, que ele confiou ao outro e mais ao outro, a tantos quantos estão dispostos a entrar por este caminho, na conclusão de tudo, na união desses trabalhos, eles vão harmonizar-se com o plano total de Jesus. Então, cada um fazendo a sua parte. Cada um trabalhando dentro do que Deus dispôs. É que, muitas das vezes, a gente se preocupa com o trabalho que o outro está fazendo e deixamos de fazer o nosso. Ah, mas porque fulano está fazendo errado. Mas porque fulano e outras coisas. Mas porque o trabalho que fulano está fazendo está errado. Não era para ele fazer, era para eu fazer. Ora, se quem distribuiu as tarefas e as oportunidades foi Jesus, como é que ele vai se enganar? Ele vai pegar uma tarefa que ele marcou para mim e vai dar para outro? Não. Com Jesus não tem esse negócio. Entre nós, os seres humanos, tem sim. A gente às vezes faz determinada tarefa para fulano, chega lá, tira de fulano, dá para Beltrano. E no fim não dá nada certo. Porque a gente confunde e mistura tudo. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele é ordeiro. Jesus é responsável. Por quê? No trabalho que nós vamos fazer, está empenhado o nome dele. Então é o nome dele. E ele tem zelo pelo nome dele. Só que às vezes a gente faz um trabalho, e ao invés desse trabalho ser no nome de Jesus, é no meu nome. Ora, o meu nome quer dizer muita coisa? Meu nome não quer dizer nada. Se não é o nome de Jesus na minha vida, nem aqui eu estaria. Por que eu estou aqui? Porque o nome de Jesus foi invocado na minha vida. Por que você está aí? Porque o nome de Jesus foi invocado na sua vida. Então você é feliz, você é abençoado, você é dirigido por ele. Então, se adapte àquilo que Jesus escolheu e determinou para você, porque ele deu dentro de um tempo e de um espaço para que tanto eu quanto você trabalhemos ali. Ele não pede coisa impossível para nós. Ele pede o possível. Agora, o possível nem sempre é fácil. Precisamos entender isso. Nem sempre é... porque é possível, então tudo que Jesus mandar fazer é facinho. Não, não é. Tem coisas que são feitas com lágrimas, com sofrimento, com dores, com percas. Mas o resultado final traz glória para o Senhor Jesus. Então nós precisamos ir por este caminho. Então, se você está seguindo a Jesus, avalie hoje, à luz desse texto, em que condições você o está seguindo. Você está seguindo esperando receber alguma coisa? Você está seguindo para ter algum benefício pessoal? Você está seguindo para mostrar a outro que você tem utilidade em alguma coisa? Nada disso serve. É perder tempo.
Você deve fazer por amor a Jesus, com gratidão, por Ele ter escolhido a mim e a você e ter dado a nós uma ocupação. Agora, na ocupação, no trabalho que Jesus nos deu, não olhe para trás. Não recue. Não mude de direção. Não pegue atalho na caminhada. Fica neste caminho. Mas está difícil, espinhoso, apertado. Não tem problema. Você vai vencer tudo isso. Se ficar no lugar que Ele te designou. Então, este deve ser o nosso procedimento para servir a Jesus, agradá-lo e que a nossa vida em Cristo seja uma vida realizada. E nós só nos realizamos em Cristo. Porque fora dele não há nada para se realizar. Mas em Cristo, trabalhando no que Ele colocou, fazendo o querer dele e tendo a aprovação dele na vida, isso enche o nosso coração de celebração, de alegria, de gratidão. E vamos seguindo. Vamos enfrentar dificuldades, mas vamos vencer. Em nome de Jesus. Nenhum daqueles que se dispuserem a servir a Jesus com 100% da entrega da sua vida e obedecer nos mínimos detalhes que Jesus requer, nenhum destes sofrerá derrota. Eles vão caminhar. E lá na frente, o Senhor Deus os colocará no lugar da bênção. Então vamos seguir por este caminho. Acerca dos que seguem a Jesus, é seguir sem colocar condições, mas aceitar as condições colocadas por Jesus e obedecer totalmente o que Ele tem dito para cada um de nós fazer. Vamos seguir por este caminho. Vamos adiante e nos encontraremos na glória celestial. Querendo Deus, amanhã